Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Como é que tá por aí? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Nós estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara ao vivo. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril, agora 8 horas e 7 minutos. E o tema de hoje é um alerta que vem chamando a atenção de especialistas no mundo todo. A gente fala sobre o declínio cognitivo entre os jovens. Embora os adolescentes de hoje passem mais tempo na escola do que as gerações anteriores, estudos recentes apontam queda em habilidades como atenção, memória, leitura e raciocínio. Há inclusive pesquisas indicando que, pela primeira vez na história, uma geração pode apresentar desempenho cognitivo inferior à anterior. Então, o que está acontecendo com o cérebro dos jovens? É culpa da tecnologia? Nós estamos diante de uma crise silenciosa? Participe conosco. Você aí de casa, você percebe dificuldade na concentração no seu dia a dia ou na rotina dos jovens aí da sua casa? Conta pra gente como é que tá a concentração dessa turma aí. Nosso WhatsApp já está na tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, as nossas entrevistadas já apostos aqui. Daqui a pouquinho vamos apresentá-las e vamos falar desse declínio cognitivo que está se notando e que também já é tema de pesquisas, né? De especialistas, para a gente descobrir o que está acontecendo, porque disse como reverter toda essa situação. Vamos atualizar então algumas informações do Legislativo, enquanto você vai participando conosco. Olha só, a vereadora Débora Palermo promove hoje, Dia Nacional de Combate ao Bullying, a primeira reunião da Frente Parlamentar sobre o tema na Câmara de Campinas. O encontro busca debater os impactos do bullying e discutir estratégias de prevenção, reunindo especialistas, educadores e representantes da sociedade. Esta reunião é aberta ao público e acontece às 9h30 da manhã, no plenário José Maria Matosinho. Importante você participar. Se você puder, pode ir presencialmente, se não, acompanhe aqui pela TV Câmara Campinas ou então, no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Importantíssimo tema hoje na reunião, daqui a pouquinho, lá no plenário da Câmara. E a 30ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas, a 30ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas, ela começa na quinta-feira, dia 9, gente, e a programação é de 13 dias, é dedicada à cultura e às tradições italianas, então já tem aí toda uma programação já preparada para você. A abertura vai ser na Praça Arautos da Paz, com a festa italiana e show em homenagem a Adoniran Barbosa. Organizado por entidades culturais, com o apoio da Prefeitura, este evento reúne apresentações musicais, atividades culturais e ações solidárias. Entre os destaques estão a Missa Campal pela Paz Mundial e iniciativas beneficentes. A programação também busca fortalecer a economia local e promover a integração da comunidade. Você é convidado todo especial, então, para participar aí desta super festa que acontece aqui na metrópole. Previsão do tempo chegando. Choveu essa noite lá na sua casa? Na minha choveu, e choveu bem gostoso, bom para dormir, né? E a previsão do tempo para hoje, olha, tá igualzinha de ontem. Sol, aumentos de nuvens agora de manhã, e aí à tarde nós temos pancadas de chuvas isoladas, né? Ou seja, chove em um lugar, mas não chove no outro, né? E um bairro tá chovendo no outro, não. Mas à noite a previsão é de chuva, assim como foi a noite passada, tá? Mínima 19, máxima 30 graus é a previsão do tempo para a nossa metrópole. Agora sim, vamos ao nosso tema central, vamos apresentar as nossas convidadas. Olha, gente, pesquisas recentes apontam que o desenvolvimento cognitivo da geração Z, que é formada por jovens nascidos entre 97 e 2012, pode estar sendo impactado pelo uso excessivo de tecnologia. Segundo estudos internacionais, houve uma queda em praticamente todas as medidas cognitivas analisadas: atenção, memória, alfabetização, matemática e função executiva. Um dos pontos centrais é que o cérebro humano ele aprende melhor por meio da interação profunda, da convivência, da leitura, da reflexão, e não apenas por estímulos rápidos, como os vídeos curtos e conteúdos fragmentados. Hoje,
Mais da metade do tempo em que muitos adolescentes estão acordados é diante das telas que eles ficam. Outro dado que chama a atenção vem de um estudo da Microsoft Canadá, que mostrou que a capacidade média de concentração caiu de 12 segundos no ano 2000 para cerca de 8 segundos. Olha isso agora. E especialistas já falam em fenômenos como sobrecarga digital, fadiga mental e até o chamado brain fog, aquela sensação de mente cansada, dispersa. Ao mesmo tempo, pesquisas também mostram que atividades como leitura, música, esporte, convivência familiar e estudo aprofundado continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento do cérebro. Pois é. Para a gente entender melhor esse cenário, para a gente discutir caminhos e soluções, nós trouxemos aqui especialistas que vão nos orientar. A Rosângela de Marque Oliveira, ela é neuropsicóloga, está participando com a gente ao vivo aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Maravilhosa. E com a gente, por videochamada, a gente está com a Daiana Quintela, psicóloga, psicopedagoga, vai nos orientar no programa de hoje também, referente aí esse declínio cognitivo. Seja bem-vinda. Bom dia para você. Tá certo, tá bom. Rosângela, dá só uma olhadinha no seu microfone para ver se está mutado, que a gente não ouviu o seu bom dia, por favor. Você pode dar uma olhadinha aí pra gente, por favor, se está mutado ou não o seu microfone? Funcionou agora? O seu sim, o da Diana não. Você pode dar uma olhadinha pra gente, por favor? Oi, bom dia. Opa, agora sim. Então vamos ao bom dia novamente. Bom dia, gente. Muito obrigada aqui pela oportunidade da gente estar falando de um tema tão importante, tão urgente e que precisa trazer realmente para a consciência. Então, parabéns pela pauta e obrigada pelo convite dessa troca. Maravilhosa. Eu troquei os nomes. Rosângela, agora você errou. Olha, quando a gente fala em declínio cognitivo, né? Isso assusta muito. Parece que a gente está falando de uma perda de inteligência, de capacidade, né? O declínio cognitivo. O que significa na prática esse declínio? Ele é real, mensurável, ou a gente está interpretando mal essas informações? Não, ele é real, mensurável através de testes, mas não é um declínio biológico, é ambiental. Sim. É um declínio causado justamente pelo uso da tecnologia. Algumas funções que usávamos antigamente já não são tão exigidas mais, né? A memória. Hoje em dia, ninguém grava mais o número do telefone do familiar. Tá tudo ali na agenda, né? Caminhos, você usa o GPS. Então, tudo isso tem impactado nessa queda cognitiva, nessa queda que mostra, né, esses índices. Então, a gente acaba ficando acostumado a não raciocinar, né? Porque se você para analisar, esse exemplo do GPS é um exemplo público e notório, tá? As pessoas hoje já não se preocupam mais em entender o caminho, elas vão pelo GPS. Quando o GPS dá uma bugada, olha, é o caos. Isso já é um exemplo, né, do nosso dia a dia, desse declínio cognitivo. Agora, Diana, por que, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma geração que nasceu conectada, com acesso rápido à informação, né, acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas mesmo assim, olha só que interessante, é uma geração conectada, é uma geração que está, né, na velocidade da luz, assim como a tecnologia, mas mesmo assim essa geração ela apresenta uma dificuldade de concentração de leitura, por exemplo, de manter o foco. Como é que a gente explica esse paradoxo? É conectada, mas não consegue manter o foco na leitura de um livro? Essa geração, embora tenha nascido conectada, como você trouxe, né, está dentro do mesmo funcionamento humano de sempre, né? Então, o cérebro humano ele foi desenvolvido para aprender através de conexão, de interação. A grande questão das telas, e aí a gente pode fazer realmente uma lista enorme, né, de estímulos e tudo mais, mas um grande ponto que a gente pode começar refletindo é
experiência que a tela substitui, né? Pegando um exemplo de uma criança pequena, a criança precisa, ela aprende, ela realmente faz a formação neural dela, acontece através de vínculos, de interação, de troca. Então, ela ficar assistindo um vídeo, por mais que o vídeo traga ali um monte de informações e tenha palavras que ela vai ouvir, ela não está desenvolvendo a linguagem porque ela está ouvindo a linguagem. A criança desenvolve a linguagem quando ela escuta, quando ela fala e quando tem uma reação para a fala dela, para a emoção dela, para o que ela traz. Então, o tempo enorme que as crianças e os adolescentes ficam em tela, como você trouxe aqui no início, ele desloca a experiência que a criança deveria estar tendo com experiências reais. Ficando, descobrindo, errando, estando com outras pessoas, aprendendo linguagem. Outro problema enorme que as telas causam também, que tem a ver muito com concentração, como você trouxe, é o sono. As crianças ficam um tempo exagerado em tela, inclusive o tempo que elas deveriam estar dormindo, elas estão em tela também. Então a lista aí é enorme, né? Porque que apesar da gente ter uma sensação de que estamos conectados, essa conexão não é real, é uma conexão digital, virtual. E cada vez mais a gente tem acesso a estudos e comprovações o quanto que afeta, de fato, o desenvolvimento cerebral de uma maneira geral, o que vai refletir também em testes de QI, por exemplo. Não é só a tela, né, que traz esse impacto no QI, como a Rosângela falou. A forma que a gente raciocina hoje está muito diferenciada, né, pela facilidade tecnológica. Mas a tela, sim, existem provas, né, como impacta. Exatamente, né? Está bem diferenciada da mesma forma com que a gente raciocina hoje. Muitos estudos apontam que o cérebro ele não aprende bem com estímulos fragmentados. Exemplo, vídeos curtos, rolagens infinitas, o que a gente vê hoje, né? Notificações constantes. Rosângela, o que acontece neurologicamente com esse cérebro hiperestimulado que a gente tem hoje, né? Porque é um estímulo atrás do outro, então é tudo muito junto, são as cores, a velocidade, a informação. O que acontece com o cérebro? Então, é um excesso de informações e de conexões ali que acabam não se consolidando, né? Porque são muitas informações, pouco tempo de sono, inclusive, como a Diana falou, que impacta também na consolidação de memórias, de aprendizagem, né? E esse excesso de tudo que faz com que o cérebro acabe ficando sobrecarregado, né? Dá aí uma pane. Então, e essa sobrecarga, né? Qual é o impacto que traz para a gente no nosso dia a dia? Porque um cérebro hiperconectado, sobrecarregado, ele vai ter dificuldade de entrar, de repente, em um sistema mais tranquilo para oferecer uma boa noite de sono, podemos dizer assim. Também acaba causando uma ansiedade, até depressão, né? Esse excesso de tudo. O ideal é que à noite se reduza esses estímulos, né? Faça-se aí uma higiene do sono, uma higiene digital, desligue as telas algumas horas antes do horário de dormir, para que o cérebro possa começar a entrar em repouso, né? Entrar em repouso, né? Algo um pouco desafiador nos dias de hoje, principalmente para essa turma que está conectada 100%. Agora, Diana, na prática aí do consultório, isso já aparece? Porque a gente fala aqui, de repente as pessoas podem pensar assim, mas será que é isso? Será que não é um exagero, né? Eu gostaria de saber de vocês, se na prática do consultório vocês percebem jovens com mais ansiedade, dificuldade de aprendizagem, impulsividade por conta desse mundo super conectado, e aí acabam, um pouco estranho falar, né? A gente está falando de tecnologia, de conexão, de informação, mas do outro lado a gente fala de um declínio cognitivo. Então, isso acontece para você no consultório? Você tem lidado com essa realidade no dia a dia?
Sim, com certeza. Eu trabalho com educação infantil, com escola, então eu vejo realmente muito no dia a dia aprendizagem, mas muita questão da. Porque a aprendizagem ela precisa de muitos steps, né? De muitos passos aí. Então, especialmente quando a gente fala também de estudo fragmentado, né? De vídeos fragmentados, desses shorts, né? Os reels, os vídeos curtos, eles causam uma aceleração, mas também uma imediatismo muito exagerado, né? Esses videozinhos duram segundos e uma criança ela fica ali os segundos poucos, ainda assim ela não tem paciência de ver todo. Inclusive, esses vídeos curtos, a gente já tem aí alguns estudos que mostram que ele está afetando a poda neural, que tem total impacto em concentração e como que a gente vai aprender habilidades que vão definir até aquilo que a gente faz de melhor, que vai ajudar numa escolha de profissão, carreira, né? O que a gente tem como habilidade nossa mesmo. Então, isso reflete muito no dia a dia, e eu posso falar especialmente de crianças, tempo de concentração, e isso vai para tudo, para as relações, o tempo de uma brincadeira, de esperar o tempo do meu amigo brincar para que eu possa fazer também, de jogos, de entendimento mesmo de rotina, que é essencial de uma formação aí da criança, né? E se a gente passa, criança também, mas a gente vê muito nos jovens, até vício, né? Que já é algo cientificamente comprovado também, o quanto que as telas, ela tem uma reação e um efeito no nosso corpo, no nosso cérebro, semelhante a vício a drogas mesmo. E aí afeta muito o dia a dia, a rotina, a integração, relacionamentos dessa criança e desse jovem, né? E uma criança e um jovem que não se relaciona adequadamente vai ter impacto em todas as esferas da vida dele, né? É urgente, né? É urgente, famílias, adultos, a gente pare e realmente ver. Exatamente, né? Impacto em todas as esferas, a Diana traz para a gente, porque existe também essa preocupação, agora eu falo com a Rosângela, com a questão da plasticidade cerebral, né? Especialmente na infância e adolescência. E aí esse excesso de telas, ele pode comprometer o desenvolvimento do cérebro de forma duradoura, né? Porque se a gente para analisar, hoje a criança ela já vem, né, conectada, e aí ela vai a infância, a adolescência, aí vai adulto, então ela está conectada o tempo todo. E aí isso pode trazer danos para o desenvolvimento do cérebro de uma forma que a gente, às vezes, pode ser até difícil de mensurar, né, Rosângela? Sim, algumas perdas são permanentes, né? A criança que lá na primeira infância não teve a interação social, não desenvolveu bem a linguagem, ela vai carregar esse déficit de alguma forma para o resto da vida, né? Todas as interações, as vivências que ela deixou de ter por causa das telas, por causa do tempo excessivo que ela ficou ali conectada, ela não recupera, né? Aquilo ali ela perdeu. A falta de interação com os colegas, de brincadeiras, de subir, de brincar em parquinho, tudo isso que ela substituiu pela tela causa um impacto no desenvolvimento que não tem volta. Olha, né? Gente, isso é sério demais, né? É um impacto no desenvolvimento que não tem volta. Você viu a fala da nossa profissional? Então, a gente precisa analisar e a gente precisa, assim, fazer alguma coisa para diminuir esse impacto. Entra um ponto muito importante, porque não é só a tecnologia em si, mas o que ela está substituindo, né? O que a tecnologia tem substituído na nossa vida para que a gente tenha esse declínio cognitivo. Substitui, vamos lá, menos leitura, menos convivência, menos tempo com a família. E essas perdas impactam o desenvolvimento emocional e cognitivo também. Gostaria que você trouxesse para a gente, Diana, essa questão de eu não leio no livro físico, mas eu leio no e-book, por exemplo. Essa substituição tão rápida assim, quando a gente fala de leitura, né? Por que acontece isso? Ou como que a gente consegue entender o que diferencia na hora de ler um livro físico
e de ler um e-book. Por que a preferência pelo e-book, de repente? Já que é um livro, será? Sim ou não? Olha, eu amo livro de papel. Adoro sentir o cheiro, né? Segurar a página, segurar a folha. Mas realmente tem muitas crianças hoje que pegam diretamente o seu Kindle, né? Ou a tela ali de ler. Diante desse aumento porque é isso, né, gente? A gente vive hoje, a tecnologia faz parte, a gente vive no mundo digital e a gente tem que tomar cuidado para também não demonizar demais, né, porque a realidade é essa e a gente precisa ter, na verdade, uma disciplina de como que nós vamos lidar com as nossas crianças e lidar com nós mesmos, porque nós adultos também ficamos muitas vezes viciados mesmo, né, nas telas. Então, como que a gente trabalha para não anular a tecnologia, porque ela é fato, ela é real e ela tem muitos pontos positivos também, mas para que a gente possa aprender a usar de maneira consciente, limitada, de maneira saudável, né? Porque o uso de maneira saudável não vai afetar todas essas habilidades e essas esferas que a gente traz aqui, né? A questão é o uso errado, é o uso exagerado. Então, diante dessa realidade, alguns dispositivos específicos de leitura, eles já são desenvolvidos para que eles não causem o impacto que uma tela simples causaria. De livro, por exemplo, o tipo de luz, né, que afeta, que vai atrapalhar o sono. Então, se você lê no celular, no tablet, ali a gente vai ter algumas questões como o tipo de luz, que aí tem um impacto diretamente em relação ao sono, ao estímulo cerebral, à agitação cerebral. Mas se a gente pega um Kindle, por exemplo, né, preparado para aquilo, ele já vem uma luz específica para que você possa ler e não te afete. Você precisa ler a página inteira para você passar, que nem a gente faz com papel, né? Eu posso não ler uma página toda para que eu vá para a próxima, mas ele não te incentiva uma aceleração, né? A questão é você querer ler no computador, que tem o tipo de luz azul, ou o estímulo que vem, e no celular ou no computador, o grande problema também eu vou ler um texto aqui no meu celular. Aí, ao mesmo tempo que você está lendo, está ali pipocando notificação, né? De rede social, de WhatsApp. Então, essa questão da atenção fragmentada, multitelas, né? Que é um impacto negativo da tela também. Você está lendo, mas aí entra uma notificação e você vai para o WhatsApp. Que é naturalmente, né, gente? Infelizmente, naturalmente, porque é o efeito cerebral que causa mesmo, né? Então você vai, aí você perde a concentração do livro e vai ver tudo mais que esse mundo infinito que as telas trazem. Então a gente perde a concentração. Mas se você for ler num Kindle, por exemplo, que não vai ter nenhuma notificação, que tem uma luz preparada, né, que é muito mais adequado para isso, aí a gente não vai ter o mesmo efeito nocivo, né, da tela. A questão é a multitela, né? Eu estou com o livro na mão, mas estou com o celular no outro. Hoje tem estudos também muito interessantes, assim, de um número enorme, aí a gente pode refletir e ver que muitas vezes nós estamos nesse lugar também. A gente está vendo um filme, mas a gente está com o celular na mão e está vendo o computador na mesa, né? Então a gente raramente está em um único foco, em uma única tela. Essa questão de fragmentação vai além só dos vídeos rápidos ou de muitas informações numa única tela, né? A gente também tem várias informações em várias telas. Excelente, né? Esse exemplo que a Diana colocou pra gente aqui. Quem nunca, né? Você em casa, de repente está assistindo a gente, está assistindo aqui o Estúdio Câmara, mas o celular está aqui, você dá uma olhadinha no celular, dá uma olhadinha na televisão, aí dá uma olhadinha no computador, dá uma olhadinha no notebook. Gente, nós estamos super, hiper conectados, né? Mas aí a gente precisa aprender a lidar com todo esse mundo, é tudo muito novo, é tudo muito acelerado, a gente não dá tempo de aprender a lidar com alguma coisa, já nasce outra, e já vem outra, e vem outra, e vem outra. E essa é a tecnologia, e é o avanço, né? E é o mundo que nós estamos vivendo, como a Diana colocou, não tem retorno, não tem volta, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque... Vamos falar a verdade, a tecnologia ela é excelente, é maravilhosa, ela otimiza a nossa vida, ela organiza, ela ajuda, ajusta, mas se a gente não consumir isso com um equilíbrio,
aí sim a gente vai ter grandes problemas. E aí tem um termo que eu achei bem interessante trazer aqui no programa, Rosângela, que é sedentarismo, olha isso, sedentarismo cognitivo. Nas buscas, né, para a gente trabalhar o tema de hoje, nós encontramos esse termo aqui, sedentarismo cognitivo. O que é? É quando a pessoa deixa de pensar, refletir, construir o raciocínio, né? É o declínio cognitivo. Agora, um exemplo disso, inteligência artificial. Gente, pensa num negócio maravilhoso, mas ela pode agravar esse cenário se não usada corretamente, com equilíbrio, né, Rosângela? Gostaria que você falasse um pouquinho. Equilíbrio é tudo, né? Como a Diana falou, a gente não pode demonizar as telas e dizer não pode usar, não é isso. É realmente dosar, é não substituir as vivências, o tempo de brincadeira, o tempo com a família, a atenção no filme pelas telas. O que tem acontecido é que as pessoas estão tendo dificuldades de resolver problemas mais complexos por causa desse imediatismo que as telas trazem, né? É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, muita coisa acontecendo. Não se tem mais paciência para se focar em um único problema, numa única situação, para resolver aquilo ali. Né? Esse é o declínio que acaba causando. Né? Quando a gente pensa em inteligência, a inteligência ela é multifacetada. Envolve raciocínio, envolve memória, envolve atenção. Se a gente não tem atenção, não está raciocinando, está pegando tudo pronto da inteligência artificial, de repente, sem analisar aquilo ali, né? Sem pensar, estudar, vai causar realmente esse prejuízo. Pois é, né? A questão da paciência também é algo bem interessante quando a gente fala desse declínio cognitivo, porque a gente percebe que os jovens estão sem paciência. Eu acho que está todo mundo meio que sem paciência, mas os adolescentes, olha, gente, eu vou falar aqui as crianças também, as crianças, os jovens, os adolescentes, por conta dessa vivência de tudo muito rápido, muito acelerado, né? A paciência, ela tem ficado, assim, em segundo plano. O pessoal está muito reativo, né? Então, tem aquele limite saudável, né? Agora, quando a gente fala em inteligência artificial, Diana, o que você pode trazer para a gente referente a esse declínio cognitivo, né? A inteligência artificial é maravilhosa e, assim, a gente está no início da inteligência artificial, vem muito mais por aí, né? E como é que a gente deve equilibrar a inteligência artificial com o nosso dia a dia? Porque a inteligência artificial, ela otimiza, né, o nosso trabalho, ela nos orienta, para pesquisas é maravilhoso, só que também a gente tem que tomar cuidado para não pegar tudo mastigado da IA, porque senão aí a gente vai ficar sem raciocinar, sem pensar, e isso por um tempo aí indeterminado, porque é tão fácil pegar mastigadinho ali, tá pronto aqui, a IA fez para mim. E isso também tem um impacto grande, né? É verdade. Esse termo do sedentarismo cognitivo é muito bom, né? Porque ele realmente reflete aquilo que a gente usa no termo coloquial do dia a dia, da preguiça de pensar, né? Eu quero tudo muito rápido, então eu tenho que elaborar um trabalho de escola, por exemplo, né? Ou eu preciso dar uma resposta rápida para alguém. Eu não vou pensar não, eu vou jogar numa IA, né? Para que ela me dê essa resposta. Essa questão é tudo muito novo para a gente também, né? Sim. Nós somos a primeira geração que a gente está tendo que educar as nossas crianças sem a gente vivenciar aquilo que a gente precisa ensinar. Né? Então é uma realidade tecnológica que para a gente também é muito novo, e a IA, nossa, muito nova e muito rápido, né? Porque essa aceleração é muito exponencial, cada vez mais as coisas vão vir mais rápido. Por isso que o primeiro ponto mesmo é a gente sempre pensar e refletir, né? Como que eu uso isso de maneira adequada. Hoje a gente, é muito rápido também os estudos que mostram os impactos negativos em tela, né? Hoje a gente tem muito mais consciência do que 5 anos atrás, é muito rápido, né? Ano passado entrou uma lei sensacional que foi a proibição de celulares nas escolas. Sim. Os avanços que essa proibição, né, que essa lei trouxe em relação ao desenvolvimento mesmo
de aprendizagem, de inteligência no sentido bem amplo, né? Além da inteligência cognitiva, mas inteligência emocional, a gente começa a resgatar o básico, que é a criança brincar e o jovem sociabilizar no recreio, né? E esse impacto é urgente, é assim que a gente aprende, né? Então, quando a gente vem para IA, é a mesma coisa, assim, a gente está tendo que aprender, talvez já vem uma lei, né, nova aí, como veio essa do celular, que antes era muito bom, a escola vai dar notebook para todos os alunos ficarem conectados o tempo inteiro. E aí a gente começa a ver que essa ideia de super conexão, na verdade, ela é uma percepção que não é real, porque ao mesmo tempo que a gente tem a geração mais conectada digitalmente na história do mundo, a gente tem uma geração extremamente desconectada em relação ao que realmente importa, né? Conexões humanas reais. Então, isso impacta a falta de paciência, como você trouxe, que também é um reflexo de ansiedade, né? Uma geração extremamente ansiosa, que eu quero tudo muito para ontem. E a inteligência artificial entra como uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Se eu quero para ontem, eu jogo na IA e eu tenho esse resultado. Mas o que a gente já vem vendo também, de novo, de maneira muito rápida, então a gente tem que correr para poder aprender, é que a IA erra a beça, né? Porque não está olhando olho no olho, né? Porque não vai ter a mesma, ela não viveu, né? A inteligência artificial, ela não tem a experiência real, né? Então, o que eu percebo, tá? E aí é uma percepção mesmo, sim, com base em estudos, sim, mas é tudo muito novo, né? Mas muito com base no que a gente vê, é que ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela traz uma aceleração, uma rapidez em algumas respostas, ela mostra que cada vez mais a gente tem que saber perguntar para que tenha essa resposta. E o saber fazer pergunta não é algo tão simples como parece, né? Tem uma região, que é uma abordagem de educação infantil chamada Reggio Emilia, que na verdade é o nome de uma cidade na Itália. Reggio Emilia, ela é uma grande inspiração e fonte de excelência acadêmica, de estudo mesmo, de dados e inspiração sobre educação infantil. E o que mais a Gemília traz é a gente saber, a criança saber fazer perguntas para que tenha respostas realmente reais e eficazes, que é o que mostra o processo científico, né? A gente pensa numa hipótese, levanta a hipótese, testa a hipótese para que daí sim a gente tenha uma resposta. Então, fazendo um exemplo, né, com essa questão de um processo de investigação científica, se a gente não levanta bem a hipótese, né, se não faz a pergunta correta aqui, a gente não vai chegar no resultado que a gente precisa para que tenha uma resposta realmente assertiva. E isso vem para o dia a dia, né? Então, a gente saber fazer uma pergunta é mais importante do que a resposta que a gente vai ter. Então, essa questão do sedentarismo cognitivo, se eu tenho preguiça de pensar e eu jogo lá uma pergunta rasa num chat, por exemplo, né? Gemini, o que a gente tem aí de dia a dia, em especial para os jovens usarem, vai vir uma resposta errada. E isso esses jovens já estão vendo no trabalho de escola, né? Mas o chat que me deu a resposta, por exemplo, mas ela está errada, porque a pergunta foi feita errada. Então, ao mesmo tempo que tem essa questão de tá tudo muito rápido, ela tá mostrando de que se a gente não tá inteiro e sabendo realmente aquilo que eu quero saber como resposta, eu vou ter respostas ruins e erradas e vai estar evidenciando que, na verdade, eu não sei aquilo que eu tô ali fingindo que sei, mas, na verdade, lendo de ChatGPT, né? Excelente, excelente. A pegadinha da inteligência artificial revelada aqui pela Diana, né? Mas é verdade, a gente precisa saber do que vamos falar com a inteligência artificial. E aí vem o ponto-chave, né? Para você saber o que você quer, você tem que ter ciência daquilo que você está querendo. E, de repente, você precisa estudar um pouquinho. E aí tem esse equilíbrio, pode ser, podemos dizer assim, né, Rosângela? Um equilíbrio, porque a IA ela vai te dar uma resposta, mas dependendo da sua pergunta. E se você não sabe perguntar, aí você vai ter que estudar um pouquinho para saber perguntar e obter a resposta que você quer. Agora... saber avaliar a resposta, né? Porque a resposta pode vir errada mesmo você perguntando certo. Então, algum conhecimento você tem. E aí, o que a gente tem que ensinar aos nossos não é não usar IA na escola, por exemplo. Mas é como usar. De novo, a tecnologia está aí. A gente não vai arriscar isso da nossa vida. Então, como que a gente aprende a usar de maneira correta e adequada? Excelente. E vai forçar também você a ler, né? E lendo,
você está trabalhando aí a sua mente para você poder entender sobre aquele assunto. Então, tem ali os dois pesos e as duas medidas. A gente, mais uma vez, cai em um ponto que é o quê? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Agora, Rosângela, esse jovem que apresenta dificuldade de atenção, de memória, né? E está com esse declínio cognitivo, é possível reverter essa situação, né? Com terapia, com um trabalho diferenciado, de repente dar uma diminuída nas telas, voltar para a atenção plena, no aqui, no agora, né? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Realmente fazer meio que um detox, né? Uhum. Desse uso excessivo. Reduzir tempo, introduzir atividades que vão desenvolver as habilidades que ele está em declínio, em baixo desenvolvimento, né? Não diria nem em declínio, porque nesse caso ele não declinou o aprendizado, ele não teve, né? Uau. Se a criança desde muito pequena, está aí em contato com as telas, não está tendo o desenvolvimento normal com as interações sociais, então a gente não pode falar que ela declinou, ela não teve. Ela vai aprender, né? Então esse jovem ele vai precisar aprender essas habilidades que estão faltando. Olha e isso. Aí com terapia, a atenção plena, legal, né? Muito bom, muito bom. E quando a gente fala de educação, de acordo com essas pesquisas recentes, existe uma grande dificuldade no aprendizado, vamos trazer aqui para o Brasil, em matemática e português, gente. Olha isso, né? Matemática e português. Por quê, Diana, essas duas matérias estão aí entre os pontos chaves, né, de repente, de uma dificuldade de aprendizado, nesse momento que a gente está vivendo aí esse hiperfoco em telas? Matemática e português. São as duas habilidades básicas, né? Matemática, ela vai muito além de fazer conta e reconhecer número, né? A habilidade tem a ver com lógica, construção de raciocínio, e aí volta para tudo que a gente falou aqui. Tem que ter paciência de entender um texto. A matemática é muito processual, né? Para chegar naquele resultado tem ali várias etapas antes que tem que acompanhar. E aí essa questão do desenvolvimento, de novo a gente vem na questão do sedentarismo cognitivo, né? Da preguiça de pensar, desse tempo de elaborar, de construir o raciocínio que a matemática traz. E o português tem muito a ver com linguagem. A linguagem, a gente aprende a linguagem. A criança que começa a falar, ela vai aprender a falar conforme ela ouve a outra pessoa que interage com ela. Então a criança precisa ver uma expressão facial para que ela possa começar a falar. A tela não vai dar essa expressão real facial, né? Não vai dar e não tem a interação. Eu falo, você fala comigo, né? O adulto, quando está falando com o bebê, ele está falando com aquele bebê, tentando decifrar as coisas daquele bebê, do que aquele bebê faz. Então, quando a gente vê lá um reflexo em português, ele pode estar começando com desenvolvimento ruim da linguagem mesmo, e a linguagem vem de uma conversa real, né? Além disso, tem a leitura, que você tem falado tanto, né? Se a criança está jogando no celular, ou está conversando no WhatsApp, ou está nas redes sociais, a criança, o jovem, até a gente também, os adultos, né, gente? Vamos nos colocar nesse lugar também. O tempo é único, né? Então, se eu estou na rede social, eu não estou lendo. Por exemplo, né, aquele hábito que eu tinha de ler antes de dormir, isso está sendo muito substituído pelo tempo que você fica só rolando o dedo, né, no feed ou conversas com o grupo. Agora eu vou me atualizar em todas as conversas de WhatsApp que eu não vi o dia inteiro. Imagina, precisaria de quantas horas por dia para atualizar em tudo que vem. Então é um tempo que substitui a leitura. E eu não consigo pensar numa outra forma melhor da gente realmente aprender a escrever bem, a falar bem, vocabulário bom, concordância e afins, do que a gente lê. Então a leitura impacta muito, né? Inclusive na questão do analfabetismo funcional, né? Que é você ler e entender o que você está lendo, a tal da interpretação de texto que a gente faz tanto na escola.
Claro que tem a ver também com a minha inabilidade de concentração, que a gente já falou super aqui, que a tela vem. Mas o hábito mesmo, a prática, o fortalecimento muscular cerebral, né? O estudar, o ler, o pensar, o colocar em problemas, desafios, isso vai ensinando a gente a fazer. Então, matemática tem a ver com desafio de problemas, de lógica, de construção de raciocínio. E ali, o português, a gente falar de verdade, né? Se a gente pega a linguagem de telas, não sei se vocês convivem com crianças e adolescentes em especial, é um português diferenciado de tela, né? Tudo é sigla, eles não falam uma palavra inteira. Pelo amor de Deus, é PAD, né? Por favor, PF. Socorro, não existe mais uma palavra inteira, é tudo reduzido, né? Os youtubers têm alguns canais que ele não conclui a frase, porque tem que ser rápido e entrar no outro. E aí, com certeza, vai ser refletido no português, né? Exatamente, né? Já pensou sendo uma prova de português, escrever você, colocar o veio? Eu sei, gente. Então, né? A gente precisa, de repente, retomar essa questão da sociabilidade, né? Porque socializar, conversar, né? Expor a nossa ideia, ter aí a visão, o entendimento do outro, discutir sobre o assunto, falar sobre, e aí a partir disso você tem um outro ponto que desperta em você a curiosidade de estudar de repente sobre aquele tema que você está discutindo, aí você vai buscar informações sobre aquele tema para você poder ter, né, mais argumentos para aquela discussão, para aquela conversa. E uma coisa puxa a outra, mas a gente percebe que tudo parte, de repente, da socialização, do estar conversando, do estar olho no olho, do estar perto, estar junto, né? E é importante falar sobre isso, porque além dessa questão do declínio, né, ou então do não ter aprendido a matemática, o português, também se tem um afastamento, né, de pessoas, o contato físico, o olho no olho, a conversa, e isso também contribui, Rosângela, para esse emburrecimento geracional. Uma expressão meio estranha, né, de dizer, mas é isso que os cientistas estão trazendo nesse momento, os especialistas, as pessoas que estão estudando sobre esse declínio, falam muito sobre emburrecimento geracional. Pesada a fala, mas é a realidade. É pesada a fala, né? O emburrecimento acaba sendo muito impactante, Sim, né? Você exatamente. ouvir emburrecimento. Na verdade, é a falta de desenvolvimento de habilidades básicas do ser humano. Sim. Funções executivas, memória, né? Atenção. A questão da socialização, ela contribui para a gente dar uma melhorada nessa questão. Sim, aí? é fundamental, né? O ser humano é um ser social, a gente Sim. precisa do outro para aprender a ser humano. Exatamente. O quanto a gente está ensinando as nossas crianças a ser humanos, quando a gente coloca ela exposta a muito tempo de tela, né? A gente está tirando dela essa vivência de ser humano, de conviver com o outro, de observar a expressão do outro, de como lidar nas situações, de como viver em sociedade, né? Ela vive ali, naquela telinha. Né? Só ela e a tela, né? A tela e ela e ninguém mais. Pois é, gente. Agora, Diana, esse termo emburrecimento geracional, ele é forte, mas será que não é para impactar mesmo, para a gente parar, para pensar, para analisar, falar, nossa, mas é isso mesmo que está acontecendo? Isso não é meio que proposital, né? Você que está aí no meio de crianças, adolescentes e lidando com tudo isso, quando a gente fala emburrecimento geracional, causa uma sensação estranha, um impacto assim, de que será mesmo que está acontecendo isso? É porque é grave mesmo, né, gente? Assim, se a gente vê hoje uma criança, né, um jovem, tendo uma crise de abstinência porque os pais tiraram o celular, isso é muito grave, né? Isso é real, tá? É muito comum e
enfim, de crises realmente, como a gente só via, né, eu como psicóloga, a Rosângela também, que a gente via em casos de realmente tirar substâncias químicas, né? E a gente vê essa mesma reação em relação ao vício de telas, né? Um jovem que num evento de família não consegue estar sentado numa mesa e conversar, porque quer ficar na tela isolado. Então, eu imagino que sim, que possa vir para trazer um sacolejo, mas os cientistas e quem está realmente estudando esses impactos, é muito claro a gravidade que é, sabe? Então, eu não sei também, porque já vem realmente um termo, enfim, que já está muito posto, né? Está muito visto ali, né? E essa questão da queda, né, efeito Flynn, né, que pela primeira vez tem uma queda aí do teste de QI, né, comparação com as anteriores, a tela pode ser uma das causas, não a única, né, até a Rosângela trouxe ali outros exemplos, mas vai, assim, ao meu ver, vai além do emburrecimento apenas de QI. Se a gente fosse fazer testes de QE, né, que é o coeficiente de inteligência emocional, acredito que a gente teria aí um resultado mais gritante mesmo, né? A gente reflete hoje para o mercado de trabalho, e aí a gente recebe jovens também no mercado de trabalho, né? Pessoas ingressando, estagiários, algumas pessoas ali com 20 e pouquinho. É muito perceptível também, aí eu não falo nem um emburrecimento técnico, não, porque tem muito acesso a conhecimento, por outro lado, né? Mas um emburrecimento de relações mesmo, de saber ouvir não, de ser frustrado, lidar com um colega de trabalho diferente de você, ou com alguém mais difícil de relacionamento, que sempre teve e sempre terá, né, gente? Faz parte. Você chega no mercado de trabalho, num ambiente social que você não tem controle, você não escolhe as pessoas, você vai lidar com ele, desafios, inclusive de limites e regras, que a gente também vê até. Por que esses jovens, essas crianças ficam tanto tempo na tela? Porque está faltando o adulto tirar dele, colocar um limite, uma regra também. Então eu percebo que esse emburrecimento eu vejo com esse termo mesmo, sabe? E vai além do QI técnico do sentido de inteligência cognitiva, né? Ela se reflete muito na inteligência emocional, que é gritante mesmo. Excelente. Talvez o impacto emocional seja ainda maior do que o cognitivo, né? Exatamente. A competência técnica você estuda e aprende com mais facilidade do que uma competência relacional emocional, né? Uau, olha só, gente. É interessante, desafiador, importante a gente falar sobre o assunto, impactante também, né? Porque você para e olha e fala, nossa, mas será que é tudo isso? Sim, é. Às vezes a gente nem se dá conta do que está acontecendo pela velocidade com que as coisas acontecem, né? Mas então a gente precisa tentar manter o equilíbrio e tentar entender um pouquinho sobre esse assunto, que quem sabe entendendo sobre o assunto a gente consegue lidar melhor com toda essa situação que vem acontecendo diante de toda essa rapidez, né, de informação e de tecnologia. Agora, 8h54, a gente vai até 9h05. Dá tempo de uma pergunta para cada uma das nossas entrevistadas? Produção, vamos lá? Vamos ver quem é que está conosco, porque o pessoal de casa também participa através do nosso WhatsApp, tem perguntas, dúvidas, de repente até vem aí um depoimento. Vamos ver quem está com a gente. A Marina Souza, do Taquaral. Hoje, o que mais tem pesado no aprendizado das crianças e dos adolescentes? Sono ruim, excesso de tela ou falta de rotina, Rosângela? O combo completo. Ai, meu Deus! O combo porque completo. Se ela tem excesso de tela, ela vai ter um sono ruim. Porque se ela tá na tela, ela não tá dormindo, ela não tá descansando. A exposição excessiva à tela, à luz azul, reduz a produção de melatonina, então logo o sono vai ser pior, né? O tempo que ela passa ali, que priva ela de outras vivências. E a falta de rotina. E a falta de rotina, que se ela fica muito tempo, a família não tá pondo esse limite, como a Diana bem falou, né? E o que a gente tem que fazer ali? É colocar limite mesmo, né? Colocar não limite, tem como, regra de uso. Vai usar
X tempo e vai fazer outras coisas, vai ler, vai... No começo pode até não achar tão bom assim, mas de repente substituir, né? Substituir aí os movimentos. Vamos lá, ao invés de você jogar um joguinho aqui na tela, vai jogar um joguinho com seu amigo, um xadrez, uma dama. Nossa, mas sério que existe isso? Claro, você não sabia? Vem cá que eu vou te mostrar, senta aqui que eu vou te ensinar como faz. Então, de repente, fazer uma substituição, sabe? Porque a gente sabe que é impactante também para a criança ou para o adolescente que você vai tirar de uma vez a tela. Aí vem aquela questão da abstinência das telas. Tem que tomar muito cuidado, mas a questão de tentar substituir, né, as atividades pode ser bem interessante. Agora, 8h57, pode passar para a próxima pergunta para a gente. Produção, por favor, vamos lá. A Luciana Teixeira, do Jardim Flamboyant. A gente está vendo uma geração com menos interesse em aprender ou dificuldade de manter a atenção, Diana? Olha isso. Eu não vejo menos interesse em aprender, não. Eu vejo talvez a forma de querer aprender, essa forma muito rápida, essa forma de ciência, né? E aí, com certeza, a dificuldade de manter a atenção super acontece mesmo. Mas por que isso acontece? Porque falta experiência real, né? Como é que a gente estava falando de pergunta, né? De saber perguntar. A Rosângela falou de curiosidade. A curiosidade é a chave de qualquer conhecimento, né? Então, esse interesse em aprender tem a ver com curiosidade, né? E como que a gente desperta a curiosidade? Com experiências, vivendo situações. Né, uma criança pequena, nossa, mas como que a chuva está caindo do céu, né? Ou um jovem, nossa, como é que aquela pessoa fez isso? E a gente adulto também, né? Como é que a gente se desperta? Nossa, eu nunca pensei nisso, porque a gente vivenciou alguma coisa que aquilo trouxe. E aí, de novo, o tempo que eu estou na tela, eu estou substituindo por um tempo de vivência real. Então, como que a gente resgata isso, né? Se a gente for colocar ali pela infância, quando tudo começa, né? De fato, proporcionando a essa criança experiências reais. E aí ela vai ter que entender que existe um tempo para que a chuva aconteça, para que a florzinha cresça, para que o bichinho cresça também. Então, são experiências reais que vão estar trazendo essa ideia de processo, de tempo, e aí que vai impactar, pode... reverter, ou talvez não reverter, como a Rosângela falou, a gente proporcionar para que a criança aprenda aquilo que você nunca viveu, não tenha queda, né? Porque ainda não viveu, mas para que ela possa realmente entender que esse tempo de paciência vai fazer com que a gente desenvolva a nossa habilidade de concentração. E aí, se a gente pega aquele exemplo da lei que tirou o celular, a gente via antes exemplos de recreio da escola, todas as crianças e jovens só ali no celular. A partir do momento que tirou o celular, ninguém ficou sentado chorando no recreio. Eles foram brincar. É isso que a criança faz, a criança brinca. Ela não vai brincar se ela tiver com a tela na mão dela. Porque realmente é uma ferramenta que vicia muito. Mas se você tirar, ela vai brincar. O jovem vai reaprender a conversar, que muitos têm que reaprender mesmo. E aí isso tem que ter muita firmeza do adulto para comprar essa briga mesmo. E aí, para mães e pais, mãe e pai é sempre chato mesmo, então pode comprar a briga, a gente que coloca regra, a gente que coloca limite, né? Tem que parar de ter medo de falar não para essa criança e não para esse jovem, porque lá no futuro o chefe vai falar. E aí, de novo, a gente vai ter todo um problema geracional desse aborrecimento emocional, como a gente colocou. Tem esperança, tem solução, né? Mas tem muito que vir esse limite realmente do alto. E para isso a gente ter consciência de como a gente usa as telas também. Porque não adianta eu estar falando para o meu filho, sai da tela, se eu tô aqui. Filho, sai da tela. Não, sai da tela e vem conversar comigo. Sai da tela e vem brincar comigo. Vamos viver experiências juntos. Então tem que ser uma conscientização muito global, né? Muito holístico mesmo. Excelente, Diana, muito bom, é uma conscientização mesmo, e de todos nós, né, porque nós também estamos na tela o tempo todo, a gente usa a tela para trabalhar, a gente usa a tela para conversar, a gente usa a tela para estudar, e aí exigir dos nossos filhos que ele não utilize a tela fica um pouquinho discrepante, então a gente precisa lembrar também que nós somos espelho, né, para eles. E aí é a questão da substituição das atividades, do contato e da brincadeira junto,
e de repente a gente consegue minimizar toda essa situação que a gente falou hoje, que é o emburrecimento geracional, um declínio cognitivo dos jovens que vai além da tecnologia. Ele passa pelas escolhas, né, individuais, familiares, educacionais e até as políticas públicas, gente. Então, a gente precisa entender que isso é algo que permeia por um cenário gigante, né? Sou eu, é você, são os professores, né? As políticas públicas, todos nós tentando minimizar essa situação e, de repente, fazer retornar essa habilidade que nós temos de aprender, de raciocinar, né? Isso é maravilhoso, gente, isso é nosso, é do ser humano, né? E a gente precisa pegar isso de volta, acredito que já passou da hora. A gente está encerrando o nosso programa de hoje, quero agradecer a presença das nossas convidadas, né, Rô? Muito obrigada mais uma vez, viu? Parceira aqui do Estúdio Câmara, gratidão pela sua presença. Obrigada pelo convite mais uma vez. Maravilhosa. E você, Diana, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se convidada para mais vezes. Obrigada pela troca, pelos ensinamentos. Super valeu o nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês. Foi uma troca ótima mesmo com vocês. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Valeu! E é isso, gente. Você aí de casa também, valeu, super valeu a sua audiência, a sua companhia. E amanhã a gente está de volta aqui no Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã ao vivo, né? E amanhã a gente fala sobre um assunto que cada vez está mais comum no nosso dia a dia. A compulsão por estar ocupado. Pois é. Nossa, mas existe isso? Existe. Por que a gente gosta tanto de se sentir ocupado? Gente, você tem uma explicação para isso? Será que estar sempre fazendo algo é realmente sinônimo de produtividade? Ou será que a gente está apenas tentando fugir de uma ansiedade, do silêncio, da incerteza, aquele vazio, sabe? A gente vive uma rotina acelerada, cheia de tarefas, notificações, compromissos, mas nem tudo que ocupa o nosso tempo gera resultado de verdade. E quando a gente para, vem o desconforto. Ah, você não está sendo produtivo, você precisa produzir. Então, qual que é a diferença, né, de ser produtivo e de estar ocupado? Amanhã a gente traz esse bate-papo sobre comportamento, saúde mental e a nossa relação com o tempo, né? Você tem aí a necessidade de estar sempre ocupado? A gente descobre por quê amanhã, então, a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Vamos entregando, então, o nosso programa e passando agora para a Íria, direto da Central IA, trazendo informações atualizadas aqui de Campinas, Brasil e mundo. Ao meio-dia temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo, que aconteceu ontem na reunião ordinária. Você confere hoje no Câmara Notícia ao meio-dia, com Gabriel Castro, e também tudo que acontece no Legislativo de Campinas, você confere ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Então fique ligado com a gente, um ótimo dia e até amanhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, tchau, tchau.